Boa noite, meus amigos. Hoje faz um tempão que eu não faço uma live aqui, então hoje nós vamos começar essa live com um rufar de tambores. Pronto, agora sim, de novo. Agora sim, de novo, 3 vezes. É isso aí. Vamos iniciar nossa live com rufar de tambores, porque faz um tempão que eu não venho aqui fazer live. Eu sei que pode ser que não venha ninguém me assistir, não tem nenhum problema. O importante é que essa live fique gravada e que você tenha a oportunidade futura de assistir. Se você está assistindo ao vivo ou gravado, não importa. O importante é que você veio aqui assistir essa live, porque ela tem um conteúdo, cara, excepcional, muito bom mesmo. Olha quem fala, né? A modéstia, né? Mas eu quero falar muito sobre isso, sabe por quê? Você viu o título dessa live? Então, cara, é um título meio assim que assusta um pouco as pessoas, né? Assusta um pouco as pessoas, porque fala, pô, o que esse cara tá falando isso, né? Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? Que coisa maluca é essa? Todo mundo está cansado de saber que híbrido é o melhor carro possível, porque o Brasil não tem infraestrutura, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque é econômico, porque não. Será? Será que é isso mesmo? Vamos ver? Está a fim de ver, mas com fundamento? Eu te mostro. Mas é com fundamento, tá ok? Com fundamento para valer. Então, pessoal, vou começar aqui colocando os meus slides e nós vamos conversar então sobre essa história de híbrido. Vale a pena? É econômico? Realmente funciona? Até pode funcionar, mas realmente é econômico? Será? Será que não é? Será que é? Não sei. Vamos ver com fundamento? Então vamos lá. Vamos começar vendo com fundamento. Então, por que o híbrido? Olha isso, cara, já de cara nessa tela, né? Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? No mínimo, isso. Eu estou falando no mínimo, você vai entender por quê. No mínimo, ele é uma opção antieconômica. Ah, Daí você está brincando. Não sei, vamos aprender? Vamos ver se realmente ele é ou não? Se isso aqui é uma grande bobagem? Eu estou aqui sem fazer live há um bocado de tempo já, vocês sabem disso, né? Você que está inscrito no meu canal, não tem muita gente inscrita ainda, porque eu fiz algumas lives e parei. Sabe por que eu parei? De tanto escutar besteira, cara, de tanto assistir YouTube e ver quanta bobagem, cara, se falou sobre, cara, sobre carro elétrico, sobre híbrido, sobre um monte de coisa. Até fiquei perdido aqui, que até tirei o óculos, pus o óculos, né? Mas, cara, eu vou ficar sem óculos. Pronto, é mais fácil para mim para falar, eu enxergo bem, dá para tocar. Então, veja bem, presta bastante atenção nisso. No mínimo, mas por que eu pus no mínimo aqui? Eu já estou afirmando isso? Não, eu não posso afirmar isso. Eu tenho que ver daqui para frente se a gente vai poder afirmar que ele, no mínimo, é uma opção antieconômica. É, é isso. Vamos para frente, então. Olha lá. Vamos ver. Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? Na verdade, essa é a pergunta dessa live. Está faltando ali o quê? Uma interrogação. Então, vamos antes de mais nada, eu acho que para falar de híbrido, a gente tem que entender esses tipos, né, de veículos, né? Os tipos de veículos, os conceitos-chave que existem por aí, para que a gente possa entender, porque você sai daqui dessa live, ou você sai de qualquer outra live, e vê lá uma sigla num carro híbrido e não sabe o que é. Então, vamos mostrar aqui, ó. ICE, motor de combustão interna. Motor térmico, convencional,
e com baixa eficiência energética. Ô, louco, Adail, motor de combustão térmica com baixa eficiência energética. Você tem ideia de qual é a eficiência média de um motor a combustão térmica? Não chega a 40%. Eu diria que quando instalado no carro, vai sobrar aí uns 20% de eficiência. Ou seja, 80% da gasolina que você põe ali, vamos dizer assim, grosseiramente, não serve para nada. Só serve para gerar calor, barulho e atrito, né? Quer dizer, o atrito gera o barulho e o calor, e mais a explosão gera o barulho também. Então, é para isso que serve 80% do seu rico dinheirinho, ó, aqui do bolso, que você está colocando no tanque do seu carro. Essa é uma realidade, tá? Então, dentro dos tipos de veículo de conceito chaves, nós temos o ICE, que é com motor a combustão interna, é o carro normal que você tem aí hoje, tranquilo, tá? Depois nós temos o BEV, que é o BEV, veículo 100% elétrico, tração exclusivamente elétrica, alta eficiência e baixa manutenção. Alta eficiência, só para você ter uma ideia, tem motores elétricos que têm até 90% de eficiência. Só para você ter uma ideia. Vamos tirar 10% dos 90%, que são os atritos normais aí, então vai entregar lá na roda por volta aí de uns 80% da potência. É bastante, é uma grande eficiência, né? É uma eficiência muito boa. HEV e PHEV são veículos híbridos, diferente do anterior, que era elétrico, e do outro, primeiro, que era a combustão. Então, quando você vê geralmente são SUVs, né? São carros maiores. HEV ou PHEV, você já sabe que são híbridos. Então, o que é um veículo híbrido, entre aspas, né? Ele tem um motor térmico mais um motor elétrico. Então, assim, raciocinando rapidamente, ele tem dois sistemas propulsores completos no mesmo carro. Você concorda comigo? Não tem nem dúvida, né? São dois propulsores completos no mesmo carro. Poxa, mas pensando assim, podiam ser dois carros, né? É, podiam ser dois carros. Olha que interessante. É bom para pensar, né? Bom, então aí a gente já começa a entender que híbrido não é meio elétrico. Não, não é carro meio elétrico, é conversa. Ele é um carro a combustão completo com um sistema elétrico completo agregado. E esse ponto é fundamental para que todo mundo entenda realmente o que está acontecendo, tá certo? Isso é importante. Então, veja bem, hoje a gente vai analisar de forma técnica, econômica e lógica o conceito de carro híbrido, tal como ele é apresentado hoje pelas montadoras, né? Ou, vamos repetir, hoje nós vamos analisar de forma técnica, econômica e lógica o conceito de carro híbrido, tal como ele é apresentado pelas montadoras atualmente. Vamos falar hoje, porque parece que hoje é hoje. Não, é atualmente, é na atualidade. Ou seja, olha só, bateria pequena, baixa autonomia elétrica e um motor a combustão de razoável capacidade cúbica, geralmente entre 1,0 e 2 litros. E a pergunta que eu quero responder hoje é muito simples. Esse tipo de híbrido é realmente uma solução racional ou apenas uma solução bem empacotadinha, bem embalada de marketing, tá? Minha tese é direta e eu já coloco claramente desde o início. Para a maioria dos usuários, o híbrido clássico é antieconômico, me desculpe, desde a compra, passando pelo uso até a manutenção. Ele é antieconômico não por acaso, mas por causa da sua complexidade estrutural. Então, antes da gente falar de números e exemplos, vamos alinhar, então, alguns conceitos básicos, tá ok? Alguns conceitos básicos
para que todo mundo entenda, porque sem isso o debate vai ficar confuso. E essa confusão, mais uma vez, ela, cara, ela é intencional. Você percebeu? Ela é intencional. Se você não sabe todas as siglas que eu já falei para você, vai ficar confuso para você. E é interessante que fique confuso para você. Porque aí você vai lá e compra e não sabe o que está comprando. Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos alinhar mais uma vez a nossa linguagem aqui. ICE é motor de combustão interna tradicional. Para isso, a gente volta o slide aqui, ó. Vamos começar de novo, porque eu quero deixar muito bem alinhado isso aqui. Então, o ICE é motor de combustão interna tradicional. É um motor térmico clássico movido a gasolina, etanol ou diesel. Ele tem baixa eficiência energética e alta complexidade mecânica, mais de 2.000 peças. BEV é o veículo 100% elétrico, tá? Então, veículo 100% elétrico, ele se move exclusivamente por motor elétrico, alimentado por bateria recarregável na rede. É simples mecanicamente e muito eficiente energeticamente. Agora, a atenção nossa se deve a esse ponto central aqui, que é o próximo slide que eu já falei no início, para não ficar estranho agora. Então, ó, HEV e PHEV são veículos híbridos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eles não substituem o motor a combustão. Eles acumulam um motor elétrico sobre um carro a combustão completo. Ou seja, híbrido não é meio elétrico. Híbrido é o resultado de dois sistemas propulsores completos dentro do mesmo veículo. Olha isso, pessoal, tá? Então, cara, com isso em mente, né, vamos ver como que esses híbridos eles são vendidos, tá? Tá aqui o slide para você. Eu acabei de falar no slide, esqueci de mudar, mas está ele aí, tá? Isso é fundamental para a gente entender o que vem depois. Então, como esses híbridos eles são vendidos, tá? Eles são vendidos assim, ó, presta atenção. Quando alguém diz, tá? Vamos dizer assim, espera um pouquinho, deixa eu pensar aqui para tentar explicar isso aqui para você, tá? A gente já alinhou tudo direitinho, tá? Vamos ver agora como é que eles são vendidos. Quando alguém diz carro híbrido, vou explicar direitinho agora. Ele pode estar falando de duas coisas bem diferentes, tá? O HEV, que não é plug-in, não carrega na tomada, não recarrega na tomada, e a autonomia elétrica é mínima, às vezes é simbólica. Então, aqui, nós voltamos outra vez neste slide aqui. Então, a gente está falando de HEV, a gente está falando de um negócio que não é plug-in, ou seja, você não consegue ligar na tomada para carregar. A autonomia elétrica é desse tamanho aqui, às vezes é até simbólica, como alguns carros japoneses, por exemplo, tá? Como, por exemplo, esse novo carro da Toyota. A autonomia elétrica, então, é minúscula, praticamente simbólica, né? Literalmente simbólica. Já o PHEV, que você está vendo aí no slide, esse é diferente do HEV, porque ele pode recarregar na tomada, mas a economia real não depende disso, meu amigo. Depende totalmente do hábito do usuário. Se ele não carrega, o carro vira um carro com um motor a combustão, mas é um carro pesado, que carrega bateria, eletrônica morta, tá? Fora o peso dos ocupantes, tá? E temos ainda o Mild Hybrid, ou MHE.
MHEV, que eu nem sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O MHEV. Então, o MHEV, cara, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum slide. Ah, tá aqui, ó. Nesse slide está separado. Então, eu falei do PHEV e aqui o MHEV. O que que é o MHEV? O MHEV, ou MEV, né, se você quiser chamar assim, nem sequer traciona sozinho. O motor elétrico apenas auxilia. O ganho real é minúsculo, é pequeno. Embora o marketing seja enorme, né? A solução do mundo. E aqui fica claro um ponto fundamental dos híbridos. A economia do híbrido não está no carro, a economia está no comportamento do usuário. Quando eu falo economia, não é sobre autonomia, é economizar para ganhar autonomia, não, é economia dinheiro mesmo, tá? Sem recarga, porque esse aqui, se você, o híbrido de um modo geral, se você não recarregar, não tem esse milagre físico aí maravilhoso que todo mundo pensa, né? Então, a economia do híbrido não está no carro, está no comportamento do usuário. Não tem recarga, não tem milagre, meu amigo. Esqueça, tá ok? E então, veja bem, vamos olhar para dentro do carro e vamos ver como que esses sistemas funcionam. Olha, existem três grandes arquiteturas híbridas, tá? Na arquitetura paralela, então presta atenção, paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Isso exige sincronização fina de torque e rotação. Então, essa na arquitetura paralela, motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Ou seja, o motor térmico e o motor elétrico têm que estar afinadíssimos, super sincronizados, tá? Quanto a torque e rotação. Olha isso. Na arquitetura em série, o motor térmico não move as rodas. Só o motor elétrico é que move as rodas. Então, o motor térmico apenas gera eletricidade que depois alimenta o motor elétrico. Então, aqui você percebe que nós temos múltiplas conversões de energia. Isso é complicado, porque cada vez que você converte a energia, você perde energia, tá certo? Você perde energia para fazer a conversão, é óbvio. Isso é química, tá? É química, é física, como você quiser. Agora, na arquitetura série paralela ou power split, combinam-se essas duas coisas. Ou seja, combina-se a arquitetura paralela com a arquitetura em série. E, por outro lado, cara, ela é a mais flexível, mas ela também é a arquitetura mais complexa, tá? Então, tá aí, ó. A série, como eu expliquei para você, vamos até voltar aqui, né? Térmico, paralelo e térmico, motor térmico e elétrico tracionam as rodas. Arquitetura em série, motor térmico apenas com o gerador, quem traciona é o motor elétrico. Arquitetura híbrida, né? No caso aí da paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas. E a arquitetura em série, apenas o motor térmico como gerador. Olha que interessante. Agora, quando a gente chega nessa daqui, que em teoria deveria ser a ideal, tá? Ela é uma combinação da série e da paralela. E aí tem a máxima complexidade técnica. Cara, o que significa ter máxima complexidade técnica, né? Ela é a mais flexível, mas é a mais complicada, falando em português claro. Em alguns momentos, tá, o veículo passa a ter três unidades, tá? Três unidades, imagina? Três unidades motoras. Então, muito complicado isso. Agora, veja bem, qual que é o resultado disso tudo que eu falei até agora? Mais motores, mais eletrônica, mais sincronização, e em vermelho você está vendo aí, mais custo, tá?
Alguns híbridos, cara, eles têm até 3 motores, 3 unidades, um térmico, um gerador e um elétrico de tração. Veja bem isso, são 2 elétricos, 2 motores elétricos, porque o motor elétrico ele serve como gerador. Então, o motor elétrico, o motor gerador e um elétrico de tração. Tudo isso tem que funcionar ó, ali, ó, encaixadinho, redondinho, em tempo real. Cara, isso não é barato. Isso não é barato, tá ok? Então aí, cara, você tem que parar para pensar, você que é adepto ao híbrido, tá? Vamos agora, então, ao ponto que nunca, ou quase nunca, aparece em propaganda nenhuma sobre carro híbrido, tá? E o que que é isso, cara? É que o híbrido, cara, ele acumula, cara, como é que eu vou te dizer? Ele acumula componentes, tá? Ele tem bateria mesmo pequena e ela também envelhece. Ele tem inversores e eletrônica de potência, ele tem conversores DC-DC, ele ou AC-DC, não, DC-DC. Ele tem sistemas de sincronização complexos, é conversor AC-DC, desculpa. Saiu errado aqui no slide. Deixa eu ver se está no slide isso também. Pode ter saído, tá aqui no slide, né? Conversor DC-DC. Eu esqueci de mudar o slide. Então, cara, tudo isso custa muito caro. Ele tem que ter sistemas de sincronização, tá? Então, como você pode perceber, cara, o híbrido, ele não substitui sistemas, tá? Ele acumula sistema. Para pensar. Ele tem 2 sistemas propulsores completos e uma manutenção duplicada e, cara, especializada. Você conhece alguém que mexe com esse tipo de híbrido que é vendido aqui no Brasil hoje? Eu não conheço. Eu tenho conhecimento que existe uma única equipe no Brasil, que a hora que sair da garantia, como é que você faz? Então, o híbrido, presta atenção que ele não está substituindo sistema nenhum, ele está somando sistemas. E na prática, isso significa, cara, 2 sistemas propulsores completos, manutenção duplicada e especializada, tá? Então é a mesma coisa que você ter 2 carros diferentes dentro do mesmo capô. Para pensar nisso, cara. E tudo isso, cara, leva a gente a uma pergunta, né? Leva a uma pergunta final, que é aquela história, cara. Realmente colocar 2 carros diferentes dentro do mesmo capô, ou seja, 2 motorizações, obviamente, é como se fossem 2 carros inteiros, 2 motorizações diferentes dentro do mesmo capô. Você realmente acredita e espera que isso seja mais simples e barato do que o carro a combustão que você tem? Será? Será que é assim? Pois é, cara. Então agora a gente vai falar onde o dinheiro realmente entra. Agora nós vamos chegar na métrica correta. TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, custo total para o proprietário. Começa, é claro, com o preço de compra, tá? Preço de compra, cara. Preço de compra é bem mais caro do que um carro a combustão normal, correto? É bem mais caro que um carro a combustão normal. Aí você tem que pensar também que você tem que comprar energia e tem que comprar combustível, energia elétrica e combustível, dependendo do seu carro, ou então só combustível. O que não resolveu nada, você vai ter que parar lá no posto, né? Mas tudo bem, faz parte, você quer assim, é um direito seu. E a manutenção disso? 2 manutenções, né? A manutenção da parte elétrica e a manutenção da parte mecânica do motor térmico. E a depreciação, como é que fica? Como é que
fica isso, cara? Presta atenção. Pensa no seguinte, vamos voltar a falar de métrica. A única métrica racional para se escolher tecnologia automotiva é o custo total da propriedade, né? Daquilo que você está comprando. Não é o consumo isolado, não é o discurso ambiental isolado, é o custo total. É o preço da compra, energia, o combustível, manutenção, depreciação e tudo mais. Esqueci de ligar aqui a bateria do computador que eu estou fazendo a live, me desculpe. Então presta atenção, cara. O híbrido só vai fazer sentido para mim se ele fizer o quê? Se ele reduzir o custo total do proprietário, né? Lembra o que é isso? Vamos voltar lá, ó. Olha lá, ó. Total cost of ownership. Vou traduzir. Ownership é proprietário, custo é custo, cost é custo e total é total. Então, quanto custa isso no final para mim que sou o proprietário, que vou comprar, tá? Então, na verdade, só vai fazer sentido se reduzir esse TCO, que é o custo total do proprietário. E na maioria dos cenários reais, cara, não reduz. Essa é a realidade. Não é o que estão te vendendo, é a realidade. Vamos lá. A gente sabe que a gente não deve escolher tecnologia por emoção nem por propaganda. A gente tem que escolher por quanto vai custar para a gente. Vocês concordam comigo? Tá? A gente tem que saber isso, cara. Tem que saber quanto isso realmente vai me custar. Quando eu compro um carro, eu quero saber manutenção, eu quero saber preço de peça, eu quero saber um monte de coisa. Não quer? Não tem isso? Então, é isso que você tem que saber. Então, você não pode escolher só por emoção nem por propaganda. Vai lá checar quanto vai custar isso para você no futuro, tá? Aí a depreciação. Ah, tem motor a combustão, não tem depreciação. Uma ova, é claro que tem, e vou te falar, vai ser maior. Bom, vamos falar de exceções e honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de coisas corretas. Tem exceção? Sim, tem exceção. Mas exceção, meu amigo, não define a regra. E as exceções geralmente não estão à venda, tá? Eles vendem aquilo que dá mais lucro para eles no global. No global. É isso aí mesmo. Então, para a maioria dos usuários, o híbrido custa mais, ele mantém-se mais caro por conta da manutenção e entrega menos eficiência do que promete. Olha isso, cara. Isso é real, tá? Isso não é invenção aqui, saiu da minha cabeça, não. Isso é a realidade. Conclusão, cara. Para concluir essa live aqui, não a live, mas para concluir agora, nesse momento, o híbrido ele resolve um problema de marketing, cara. De marketing, tá? Ele não resolve um problema técnico e nem um problema econômico, meu amigo. Repetindo, o híbrido resolve um problema de marketing. Os caras querem vender com a desculpa de que para o elétrico não tem infraestrutura. Então, resolve o problema para eles. A gente precisa continuar vendendo. Mas não é. Não vai resolver um problema técnico e nem um problema econômico. Isso vai ficar mais caro para você, cara. Tá? Então, cara, se a prioridade é lógica, eficiência e economia ao longo do tempo, o híbrido clássico, esse que está à venda aí, raramente em vermelho maiúsculo e grifado, é a melhor escolha. Olha isso, cara. Louco, né? Mitos, né? Mitos da parte eletrificada, né? O mito do híbrido como tecnologia de transição, argumento de marketing. O híbrido é uma etapa natural de transição entre o motor a combustão e elétrico. Nossa, bonito, né? Que coisa. Mas por que que isso não se sustenta tecnicamente? Não se sustenta. Por quê? Porque transição significa substituição e não acúmulo. Perceberam? Transição pressupõe substituição e não acúmulo. O híbrido não elimina o motor térmico.
ele mantém o térmico e acumula em cima disso o elétrico. Então, ele mantém as duas coisas, cara. Como diz um amigo meu, a encrenca é dupla, tá? Por isso que ele não se sustenta tecnicamente. E a infraestrutura não se aprende no carro, tá? Rede elétrica, carregadores e hábitos não dependem do híbrido, tá? Não dependem do híbrido. Cara, o carro elétrico, que é o BEV, é um veículo totalmente elétrico, ele exige e acelera a infraestrutura. E o híbrido? Não. E o pior de tudo é que você que compra o híbrido que é plugado lá, você acha que você não vai precisar parar para carregar. Mas vai precisar do mesmo jeito. Só que aí você não para. E aí você faz o quê? Você gasta mais gasolina e polui mais. Só para você ter uma ideia da realidade dos fatos, tá? Então, infraestrutura não se aprende no carro, rede elétrica, carregadores e hábitos não dependem do híbrido. Depende da gente exigir isso, ou solicitar isso, ou querer que quem te serve na estrada tenha isso. E isso acontece. Então, o elétrico, ele precisa, ele exige, ele acelera a instalação da infraestrutura. O híbrido não. Isso é uma verdade, tá? Complexidade não é ponte tecnológica. O híbrido é muito mais complexo do que o carro elétrico, tá? Muito mais complexo. Então, cara, não faz sentido, tá? Tudo que é mais complexo é mais sujeito a dar problema. Transição tecnológica tende a simplificar e não a aumentar a complexidade. Isso é óbvio, tá? Isso é uma coisa lógica, né? É para isso que existe a tal da inovação, as empresas, as startups, é para isso. É para fazer transições tecnológicas em tudo no nosso planeta, simplificando e não complicando mais. Se for para complicar mais, não precisa ter. Tá? E o híbrido também não prepara, isso é outra mentira que eles usam, não prepara o usuário para o elétrico. Por quê? Porque mantém o abastecimento fóssil, mantém a manutenção térmica e mantém a lógica do motor a combustão. Só isso. Vamos repetir? Não prepara. Você não vai ser preparado tendo um híbrido para ter um elétrico. Apenas vai manter o abastecimento fóssil, vai manter a manutenção térmica do motor térmico, vai manter a lógica do motor a combustão, tá? E a conclusão técnica é simples. Híbrido não é uma ponte para o elétrico, é um desvio caro que prolonga o motor a combustão, que é tudo que ninguém mais precisa nesse planeta, correto? Tem mais. Tecnologia de transição de verdade elimina o passado. O híbrido conserva o passado, cara. O híbrido conserva o passado. Então, cara, é um troço maluco. É um troço maluco. Aí vem um cara lá e fala assim: ah, mas nem todo mundo pode ter carro elétrico. E aí eu te falo o seguinte: isso é verdade. E ninguém afirma que o elétrico serve para 100% dos casos hoje. Mas isso não torna o híbrido automaticamente a melhor solução. Sabia? Não torna de jeito nenhum, tá? Cara, é o seguinte, quando o elétrico não atende, você tem que fazer a seguinte comparação. O elétrico, como é que ele é? Ele é simples e eficiente versus o híbrido, como é que ele é? Complexo e caro. Olha isso, cara, né? Então, em muitos cenários, o elétrico ele continua sendo muito mais racional economicamente do que o híbrido, tá? E aí tem aquela segunda coisa, né? O camarada fala, não, mas o híbrido é mais barato que o elétrico. Será, cara? Mas vamos lá. Será? Não vou nem discutir o preço base. Mais barato, isso é uma resposta técnica para você. Mais barato no preço de etiqueta não significa mais barato no longo prazo, tá? Porque o que importa, e eu já falei isso para vocês hoje aqui, é a compra, o combustível, a manutenção e a depreciação.
O híbrido geralmente, entre aspas, custa menos que o elétrico apenas na compra, mas custa mais para manter do que os elétricos, tá? Ah, mas o híbrido ele polui menos. Depende do uso real, cara. Se o híbrido não é recarregado com frequência, ele roda a maior parte do tempo como um carro a combustão pesado. Cara, e estudos de caso real, de uso real, mostram que muitos híbridos plug-in emitem quase o mesmo que os carros a gasolina. Ou seja, o benefício ambiental não é garantido e é condicional. Então, cara, presta atenção. Analise bem. Eu não estou falando para você não comprar um híbrido, é claro. É a mesma coisa, cara. A gente tem que respeitar. Eu acho que uma coisa que é fundamental nesse país e que foi perdida nos últimos anos foi o respeito por pessoas que mostraram que tinham o direito de desrespeitar os outros para o Brasil inteiro, lamentavelmente. E aqui eu não estou falando de nada além de carro elétrico e carro híbrido e respeito às pessoas. Não estou falando de mais nada além disso. Só do respeito e do carro híbrido e do carro elétrico, mais especificamente do carro híbrido. Eu respeito quem quer ter um carro híbrido. Ele tem lá os seus motivos. Eu respeito quem quer ter um carro elétrico. Ele tem lá os seus motivos. E eu respeito quem quer se manter no seu carro a combustão. Ele tem lá os seus motivos. Ponto e acabou. Essa live não é para julgar e nem para levar ninguém a não comprar esse carro ou comprar aquele carro. Não. É para te esclarecer. E essa é a diferença de um canal como esse, cujo título é Mobilidade Elétrica, tá? Mas com consciência. A gente tem que ter consciência. E aí eu escrevi lá, levada a sério. E aí que tá, é a consciência, levada a sério. Olha, como você viu, cara, eu, na minha opinião particular, eu tenho o carro ideal para mim. Você, na sua opinião particular, você tem o seu carro elétrico especial para você, que te atende, que é o melhor na sua cabeça. Só que agora tem uma possibilidade da gente comprar ou um elétrico ou um híbrido. E agora eu preciso saber o que eu compro. Esse aqui, essa live aqui, foi sobre o carro híbrido. Para quê? Para que você tenha completa consciência do ponto de vista técnico do que você está comprando, tá? Eu queria, inclusive, infelizmente eu não separei, mas isso aqui tudo é baseado em dados técnicos, é baseado em pesquisa, em estudo, tá? E veja bem, tudo isso não foi feito daqui, ó, da minha cabeça, tá? Não é assim, cara, não é assim que funciona, tá? Foi feito de uma outra maneira, foi feito a gente pesquisando, a gente indo atrás, sabendo realmente, cara, o que as coisas são na verdade, tecnicamente. Não tem essa de achismo, tá? Não tem essa de achismo. O negócio aqui é o óbvio, é pesquisa. Eu fui lá na bibliografia, eu consultei. Além de já saber isso, eu já, quando vi o carro híbrido, eu já imaginei isso, né? Que seria isso aí. Inclusive, né? Tem um que foi lançado agora que é com extensor de autonomia, não é um carro híbrido, uma conversa, uma pinóia. Eu fui verificar o carro tem um motor 1.5, tá? Aí ele tem esse motor exclusivamente para gerar energia para uma bateria pequena também, com no máximo 100 quilômetros de autonomia, tá? Para tocar um motor elétrico. Cara, presta atenção. 100 quilômetros de autonomia, se você precisa de um carro de 100 quilômetros de autonomia, você não precisa de um híbrido, você compra um elétrico que tem 100 quilômetros de autonomia. Aliás,
o menor elétrico hoje no mercado tem mais de 200 quilômetros de autonomia, tá? Então, cara, para que você precisa de um extensor num carro que tem 100 quilômetros de autonomia elétrica? Na minha opinião, para nada. Porque se você compra um carro que tem 100 quilômetros de autonomia elétrica, você vai usar ele na cidade. Você carrega. Tá? Então, eu pergunto, para que serve um carro híbrido que não tem nem... Aí é outro carro, tá? Não é mais esse que eu estou falando do extensor de autonomia. Antes de falar desse, o que eu compreendo como extensor de autonomia? Também não acho legal, tá? Por todas essas razões que eu acabei de mostrar aqui. Extensor de autonomia, para mim, é o seguinte: eu tenho um carro elétrico com 350 quilômetros na média, né, de autonomia. Por que eu disse na média? Porque o carro elétrico depende de como você anda com ele. Se você andar em altíssima velocidade, é que nem carro a gasolina, vai gastar mais. Se você andar numa velocidade normal, vai gastar o normal. Se andar numa velocidade muito baixa, vai gastar menos. É igualzinho o carro a gasolina, tá? Então, vamos dizer que eu tenho um carro elétrico que tem uma autonomia média aí de 350 quilômetros. Pô, que legal! Eu saio a viajar com a bateria completa e aí eu programo, ó, eu vou parar tantas vezes para ir no banheiro, eu aproveito, recarrego, já vou parar no posto que tem o carregador, etc, etc, etc. E aí o que acontece? Lá na frente tem um posto que não tem mais carregador, o carregador quebrou. Que legal, agora eu tenho um extensor de autonomia que eu vou ligar e que vai me dar mais uns 200 quilômetros de autonomia, mas numa emergência. Então, se eu tiver um carro elétrico com extensor de autonomia, eu não quero usar esse motor. Ele está lá, mas vai ficar parado. Vou ligar uma vez por semana para ele não estragar. Mas aí, sem você usar, sem você dando a manutenção que é funcionar ele, dificilmente você vai ter despesa com ele. Mas quando você precisar, ele está lá. Isso é o conceito de estender a autonomia. E não um carro que tem 100 quilômetros de autonomia e já liga um motor que fica o tempo todo abastecendo a bateria para poder o carro andar. E um carro desse, quantos motores tem? Um térmico, um para ficar servindo de gerador, um motor elétrico que vai servir de gerador e um motor elétrico que vai funcionar como tração. Porque nesse específico que eu falei que foi lançado agora, o motor, a explosão não traciona junto com o motor elétrico. Não, ele serve só como gerador. Qual a vantagem de queimar combustível fóssil numa coisa elétrica? Ou seja, fazer transformações de energia, perder eficiência, perder energia a troco de nada. E continuar consumindo combustível fóssil, ou que, se não for fóssil, renovável, mas combustão térmica, produção de CO2, problema na nossa atmosfera, aquecimento global e vai por aí afora. Então, pessoal, era isso que eu queria transmitir para vocês. Conhecimento sobre o que, na verdade, significa você ter um carro híbrido ou você comprar um carro híbrido. Não é o que a imprensa está alardeando aí, tá ok? Então, eu espero, assim, de coração, realmente, que você tenha aproveitado, que você aproveite essa live, esse conteúdo, esse conhecimento na compra do seu próximo carro. Se for um térmico, ótimo. Se for um híbrido, ótimo, vai te servir, é o que te serve. Se for um elétrico, ótimo e melhor ainda, porque além de te servir, a sua manutenção vai ser praticamente zero, tá? E é mesmo praticamente zero. E agora, só para complementar, por que eu estou dizendo que é praticamente zero? Porque eu tenho um carro elétrico. Eu fiz toda essa análise antes de comprar um carro. Híbrido, elétrico ou a combustão? Fui analisando cada detalhe desse que eu vi aqui para você, que eu mostrei agora para você. Isso, olha, faz mais de ano, tá? Só agora eu resolvi mostrar isso aqui. E comprei um elétrico há mais de ano, estou satisfeitíssimo, faço viagens de mais de 400, 500 quilômetros com ele, simplesmente paro e abasteço. Tranquilo. A infraestrutura está crescendo rapidamente, eu percebi isso, mas eu vou ser sincero, eu assim, no meu egoísmo de um ser humano normal, eu não quero que ninguém compre carro elétrico, porque quanto menos gente comprar carro elétrico,
menos gente vai ter carregando nos postos de recarga e mais livres eles vão estar para eu recarregar. Apesar que eu já fui abastecer em posto a gasolina, que as recargas normalmente estão nos postos da gasolina, e aí tinha uma fila de 20 carros para pôr gasolina e 2 frentistas. E eu fui lá carregar meu carro elétrico e estava vazio. Carreguei em 15, 20 minutos, que foi o tempo de eu ir no banheiro, voltar. Ou quando eu vou almoçar, às vezes eu preciso até comer mais depressa, porque carrega mais rápido do que o tempo que eu levo para almoçar. Aí preciso sair do almoço, pagar, ir lá tirar o carro, senão você paga a multa, e voltar para continuar o almoço, né? Isso já aconteceu comigo, só para você ter uma ideia, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado. Olha, compartilhe essa live. Essa aqui é uma live extremamente importante para quem quer comprar um carro elétrico ou um carro térmico. Ou isso que eles chamam de um carro híbrido, que, na minha opinião particular, minha, tá? Eu não vou falar, eu tenho a minha opinião, você já sabe qual é, porque fui eu que fiz toda essa análise técnica em detalhe, consultando um monte de coisas, tá? Não foi simplesmente saiu daqui, não, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Vamos ver se eu reativo esse canal aqui agora. Eu já estou cansado de escutar muita bobagem sobre carro elétrico, sobre híbrido e vai por aí afora, por esse nosso Brasil de meu Deus. Tchau, pessoal.